Oi, gente! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Pra você que não nos acompanhou semana passada, olha aqui esse cenário novinho, gente. Tá lindo, né? Mas eu não vou perder tempo, não. Vamos começar já. E aí, Lozane, tudo bem? Fala, Fran, tudo certo? Deixa eu dar um alô pro Alex Garcia, pra Paulo Pequeno que tá aqui, pro Alex que tá aqui do lado, ao Fredão no nosso fundo. É o Esporte Mais começando hoje com muito assunto sobre esporte bauruense. E você quer saber o que vai rolar hoje? Dá só uma olhadinha. É isso aí, vocês deram uma olhada nos gols do Norusca, né? Vamos começar falando Norusca, mas antes quero convidar você para participar conosco, gente. Participa pelo Facebook, vai aparecer aí na sua tela, pelo WhatsApp, entra, manda seu comentário, sua pergunta, tem muito Norusca, tem muito vôlei Bauru, Bauru basquete. Hoje o programa tá cheio, né, Lanzoni? O nosso vídeo de entrada não rolou, mas tudo bem, a gente vai falar muito sobre Noroeste, vamos começar falando sobre Noroeste. Vamos falar muito sobre a semana cheia de desafios do Bauru Basquete. Tem Franca, tem Liga das Américas. E vamos falar, claro, do voleibol que está crescendo de nível. E, claro, da polêmica Tiffany. A gente tem que comentar. Agora vamos ver o nosso vídeo? Gente, agora sim, confere o vídeo de abertura, então. Agora sim saiu, hein, gente? Programa ao vivo não é fácil, mas tá aí. Já diria o outro, né? A casa daquele. Vai, vamos que vamos. É isso aí, galera. Vamos começar falando de Norusca. Norusca que jogou na quarta-feira contra o União Barbarense, né? E jogou contra Barretos no domingo. Uma vitória, uma derrota. Bom, vamos começar falando sobre o jogo frente à equipe da União Barbarense. Gol que você já inclusive já viu e reviu, né? Que tava no nosso vídeo de abertura, gol do Jean-Pierre que deu a vitória para a equipe do Esporte Clube Noroeste. Vitória muito importante num jogo onde a equipe, mesmo trocando 5 peças do time titular, a equipe bauruense conseguiu manter o ritmo de jogo, manter as ações da partida e não correr o risco. E isso vinha sendo uma característica do Noroeste. O Noroeste estava sempre sendo o senhor do jogo. Estava sempre no controle. Isso daí é de extrema importância, ainda mais num campeonato como a Série A3. O Jean-Pierre se antecipou muito bem nessa bola para fazer um gol importante para a equipe alvirrubra. E quem viu o placar só de 1-0, acha que a equipe noroestina não criou tanto. Mas muito pelo contrário, no segundo tempo, principalmente, o Tiwi teve 2 oportunidades fantásticas. Teve uma que ele ia fazer uma pintura de gol, ia ser algo lindo. Ele girou para cima do zagueiro. Quando ele chutou, o goleiro fez uma ótima defesa, mas uma pena. Sabe aquele chute? Não é porque é no Noroeste, não, mas é aquele lance que todo mundo que viu queria que fosse gol, porque ia ser digno até de linha de passe. Então, foi um gol espetacular para a equipe. Foi um lance espetacular da equipe noroestina que deu mostras que a equipe tem um ótimo conjunto. Tem ótimas peças, repito, trocou 5 peças e mesmo assim manteve o nível, se manteve bem na partida, foi algo muito importante para a equipe noroestina, só que isso não aconteceu no domingo. E aí a gente precisa ligar um pouco o alerta com o adversário, na minha opinião, que não é fraco, é verdade. Barretos, apesar do mau momento que vive na Série A3, tem um bom elenco sim. Mas as vitórias que o Noroeste vinha carregando, eu acho que pesaram para essa derrota contra o Barretos. No primeiro tempo, a equipe do Noroeste, não vou falar que entrou de salto alto, mas sabe, achando que ia fazer o resultado a hora que quisesse. E não dá para acontecer isso. Numa competição como a Série A3, você nunca pode perder a gana, a vontade de vencer.
Porque é um campeonato onde a disputa é muito física, o jogo acaba sendo sempre imprevisível, qualquer erro pode ser fatal. E foi o que aconteceu. Logo no início, um pênalti ridículo, vou ser sincero. Primeiro que eu não achei pênalti, ponto. Mas pior do que a arbitragem ter marcado o pênalti foi a atuação do Jean e do Ferreira. Os dois, se tem a tomada de decisão, tinham saído com a bola. O Barcos, com toda a sua velocidade, só que não ia chegar nunca naquela bola. Então, assim, faltou uma tomada de decisão, ficou naquela deixa que eu deixo, e o Barcos acabou chegando, o Ferreira chega, trava a bola, na minha opinião, só que a arbitragem deu pênalti. Só que esse lance reflete também muito o que foi durante o decorrer do primeiro tempo. Uma equipe nordestina que ficou apática, a hora que a gente quiser a gente vai fazer o resultado. E aí a bola pune. O Barretos foi com 2-0 para o intervalo. No início do primeiro tempo a equipe nordestina conseguiu fazer o seu gol de honra. E no segundo tempo ficou tocando a bola, ficou tentando massacrar a equipe do Barretos. Só que uma coisa é você ter o controle da bola, outra coisa é você ter o controle do jogo. E eu vou ser sincero, pra mim faltou criatividade pra gente falar que no segundo tempo o Noroeste teve o controle do jogo. O Barretos passou muito sufoco, mas mais por falta de qualidade do Barretos do que por ação do Noroeste. A equipe nordestina ficava tocando, mas não tinha criatividade. Aí vai uma coisa que pra mim o Tuca Guimarães errou. Eu acho que ele trocou muito rápido o Leandro Oliveira. Eu teria deixado ele ainda mais no segundo tempo, jogando junto com o Samuel. Eu gostei da entrada do Samuel, mas para jogar junto com o Leandro, a troca de um pelo outro, para mim não deu resultado. A equipe ficou com a bola, ficou tocando para um lado, não tem espaço, vamos tocar para o outro. Não tem espaço, e assim ficou. A equipe do Barretos sofreu, é verdade, porque se você não tem esse momento com a bola, a torcida até fica pressionando, mas faltou a criatividade para a equipe nordestina. Isso faltou. E aí, aos 51, segundo tempo, após um cruzamento do Hipólito errado, começou o contra-ataque da equipe do Barretos. Como a gente está vendo ali, vai dar o terceiro gol. Uma falha, vamos combinar, na nossa linha de defesa, que deixou o jogador da equipe do Barretos fazer o que quis. E o Ferreira, na hora, tem que defender essa bola, né, Ferreira? Com todo respeito, não dá para fazer o que fez. E a equipe do Barretos acabou chegando no rebote no terceiro gol. Assim, é um jogo que não dá pra gente esquecer, porque foi o primeiro jogo ruim da equipe nordestina. E eu sempre gosto de falar isso. A gente nunca pode esquecer esses jogos, esse tipo de jogo. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar no basquete. Foi o típico jogo que aconteceu com o Caxias. Não dá pra esquecer jogos ruins, porque ele tem que servir de lição. E é isso que eu espero que o Tuca Guimarães faça. Que esse jogo sirva de lição pra equipe nordestina, que não é achando que vai fazer o resultado a qualquer hora que vai dar certo. Tem que começar com apetite desde o início do jogo. Tem que começar jogando com fome desde o início. Tudo bem, no segundo tempo a equipe nordestina, em todas as partidas, está sobrando. Mas não é porque está sempre sobrando, por causa do ótimo trabalho do Kamimura, que a gente vai sempre deixar para jogar no segundo tempo. Não dá, não pode acontecer isso. E infelizmente foi o que aconteceu em Barretos. Primeira derrota, Lanzoni, tem que mudar tudo? Não, não tem que mudar tudo. A equipe está jogando bem, a equipe tem um bom elenco, a equipe está no caminho certo. O que a gente espera é que o grupo entenda que não dá para achar que qualquer hora vai fazer resultado. Que essa partida tenha sido a lição. Até porque é uma competição que, sim, tem times mais fracos que o Noroeste, mas não tem nenhum time bobo, né? Não tem, assim, é uma competição que a gente tem que colocar, ser sério. Porque assim, o ano passado a equipe nordestina tava eu vejo, muito que eu vejo no Barretos hoje, eu vejo no Noroeste no ano passado. Era uma equipe até com alguns bons valores, que tinha uma organização, mas falta aquela qualidade. E quando acontece isso, numa Série 3, você tem uma equipe que não é boba, mas que no detalhe vai perder jogo. E a gente, nisso daí, o ano passado, a gente quase caiu pra Bezinha.
Então, assim, não dá pra achar só porque teve um começo incrível, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Ah, vamos arrebentar, vamos passar por cima de qualquer um. Não é assim que funciona. Tem que ter mais um pezinho no chão. A equipe nordestina é normal um resultado como esse, mas não é normal a maneira passiva que a equipe entrou. Até porque a competição só está começando. Exato, né? Exato. E é importante mais, desde o início, fazer ponto para você ter uma gordura para gastar até o final da competição, na primeira fase. Seria muito importante, por exemplo, não digo classificado, mas você chegar no clássico contra o Marília já com a classificação encaminhada, que é uma pressão a menos. Porque a gente sabe, por exemplo, que é um jogo que pode mudar a temporada, pode mudar o campeonato. O ano passado a gente lembra, as duas equipes estavam no mesmo faixa de tabela. Se o Noroeste ganha, o Noroeste ia para cima. O MAC ganhou, foi o MAC que foi para cima. Tudo bem que o MAC deu uma vacilada danada no final e quase caiu também. Mas o MAC tinha tudo depois daquele momento, daquele ponto de virada, para se classificar para a segunda fase. E não aproveitou os jogos em casa. Então a gente sabe que é um jogo que muda o campeonato. Então você chegar nesse jogo com uma gordura é muito importante. Então os pontos agora, na minha opinião, a equipe nordestina tem que aproveitar e aproveitar muito. Bom, gente, foi uma derrota amarga. O Noroeste caiu para terceiro lugar, né? Vai jogar contra o Atibaia, que está empatado em pontos, mas está em segundo por saldo de gols. Atibaia, quarta-feira, às 8 horas, aqui em Bauru. Jogo interessante. O Atibaia tem bons valores, é uma equipe organizada. Jogo para a gente lotar o Alfredão, porque a torcida vai ser de extrema importância para a equipe. E apesar da derrota, vamos combinar que a diretoria está fazendo fora de campo. E que o grupo está demonstrando também, não contra o Barretos, mas nos outros jogos, faz jus a torcida nordestina está sendo a melhor média desse campeonato Série A3. Estão fazendo o porquê disso. Então é a hora de a gente lotar o Alfredão. E tem uma coisa importante, quem é sócio torcedor do Noroeste, esse jogo faz parte da promoção do mês. Quem é sócio torcedor, pelo menos um jogo ao mês, vai ganhar mais um ingresso. Para poder levar a esposa, a namorada ou namorado, para levar alguém que não é torcedor, para incentivar que vá. Então, um jogo muito importante, sócios torcedores vão aproveitar isso. Quem não é sócio, começou já a venda antecipada, R$15 na arquibancada, paga meia antecipadamente. Se for comprar na bilheteria na hora do jogo, aí vai ter que pagar inteiro. É isso aí, gente. Então, Noroeste, Atibaia, quarta-feira, 8 da noite. Depois disso tem pós-jogo, né, Lozane? Tem pós-jogo sim. E a gente vai confirmar amanhã, mas talvez com algumas novidades já no pós-jogo. É isso aí, galera. Vamos falar então do vôlei Bauru, mudar um pouquinho de assunto, né? Tem muita coisa para falar do vôlei Bauru, da polêmica da Tiffany, né? Você que quer participar com a gente, manda o WhatsApp, manda pelo Facebook, sua pergunta, seu comentário sobre o caso Tiffany, que daqui a pouco a gente vai falar, mas antes vamos falar dos jogos, né? Vamos falar dos jogos, até porque essa semana foram 2 bons jogos da equipe bauruense com equipes da parte de cima. É isso aí, gente. Contra o Praia Clube e contra a equipe do Osasco. Contra a equipe do Osasco, 2 tie-breaks para Bauru. Bauru não conseguiu levar. O que está acontecendo, Lanzoni, que Bauru não consegue ganhar o tie-break? É assim, principalmente nesses 2 jogos. A equipe teve que buscar o jogo. Em ambos estava perdendo 2-0. E isso complica demais. Mas eu até posso falar um pouquinho separadamente de cada jogo. No jogo aqui em Bauru contra o Praia, a gente entrou com a Ju Carrijo sendo a levantadora da equipe bauruense. E, por mais que a Juma estivesse voltando de lesão, por mais que a Juma, vamos combinar, eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir, a Juma tem hora que precisa mostrar um pouco mais de gana, sabe? Precisa mostrar mais ao que veio. Não é uma temporada qualquer para a carreira dela. É a temporada que ela pode se mostrar que vai ser a eterna promessa e virar de fato a jogadora que pode virar para a seleção brasileira. Então faz diferença muito. Isso fica acentuado no sistema de jogo que o Fernando Bonato colocou na equipe desde o começo da temporada. Sistema de bloqueio e defesa. A equipe joga baseado nisso. E a Ju Carrijo, apesar do ótimo toque de bola que ela tem no levantamento, quando ela chega na rede, ela atrapalha demais esse sistema. Porque ela é baixa, ela não consegue bloquear.
A Juma, na categoria de base, ela já foi inclusive atacante. Então ela tem um bom bloqueio. E isso faz muita diferença. Eu até comentei com o Fernando Bonato no final do jogo. Se a gente tivesse mudado essa questão de levantador, talvez a gente poderia estar falando aqui de uma vitória por 3-1. Porque fez muita diferença. O Praia sentiu demais essa mudança de jogo bauense. E outro fator muito importante a gente falar, o bloqueio bauense funcionou. E numa mudança de marcação. Méritos pro Felipe, que é o cara da estatística do voleibol. É um profissional que muitas vezes a gente não vê. E depois que eu li o livro Tira os Olhos da Bola, que fala sobre, na verdade, sobre futebol americano, mas me deu uma ampliação de ideias para analisar jogos, eu comecei a perceber muito o trabalho das estatísticas. E o Felipe, ele mudou o jogo para a equipe bauense. Ele chegou no meio do segundo set pro Bonato. Muda a marcação para cima da Fernanda Garay. A Garay tá atacando muito na diagonal curta. Muda essa marcação. E quando ela errar, ela vai voltar para a paralela. Então avisa as jogadoras para na bola seguinte ir na paralela dela. Isso começou a acontecer, a Fernanda Garay começou a errar, a equipe do Praia entrou em pânico. Porque a Fernanda Garay estava sendo a grande válvula de escape da equipe do Praia. Então, méritos para o Felipe, estatístico da equipe do Voleibol, que fez com que o Fernando Bonato mudasse o jogo. Méritos para a Juma, que entrou muito bem. O sistema, eu volto a repetir, ajuda em muito a atuação da Juma, mas ela tem que jogar para o sistema funcionar. E eu venho cobrando há várias semanas já aqui. Muita gente fica falando da polêmica da Tiffany, que ela está carregando a equipe de Bauru. Se Bauru quiser alguma coisa dessa Superliga, não é nem a volta da Paula Pequeno, não é nem a Tiffany que vai levar o Bauru para a semifinal, por exemplo, de Superliga. Quem pode levar o Bauru para a semifinal de Superliga é a Juma. É uma atuação da Juma numas quartas de final que pode fazer diferença para a equipe bauruense. Todo o jogo do vôlei Bauru está concentrado nessa peça. Porque ela tem uma grande participação no ataque, porque é ela quem coordena o ataque. E na questão de defesa, ela é uma peça primordial do sistema de bloqueio. Porque muita gente, mas levantador, Lanzoni, o que você está falando isso? Mas ela está por 3 momentos na rede. E nesses momentos, quando está a Ju Carrijo, o Bauru não consegue pontuar no bloqueio. E para o sistema de Bauru funcionar, precisa pontuar. Então, assim, é uma jogadora que a gente precisa ver. Segundo ponto, que aí já entrando um pouco na questão da Tiffany. A Tiffany fez 39 pontos com o Praia. 25 foi um ponto de ataque. O que me surpreendeu foi a quantidade de pontos de bloqueio. 14. E aí foi o primeiro momento que eu, Luiz Lanzoni, todo mundo acompanha semanalmente aqui o nosso programa. Eu tenho uma posição muito forte sobre a questão da Tiffany, de defesa da participação dela. Mas confesso que depois do jogo contra o Praia, eu peguei e pensei, a gente tem que olhar essa questão de bloqueio. Se a Tiffany foi quem fez a diferença. Mas no jogo contra o Osasco a gente percebe que quem de fato fez a diferença foi o Felipe. Na hora de... quando ele virou e mudou o estilo de marcação que estava falando para a Fernanda Garay. Que a maioria dos pontos de bloqueio da Tiffany foi em cima da Fernanda Garay. A Tiffany fez 14 pontos de bloqueio contra o Praia. Que é uma pontuação absurda para uma oposta fazer de bloqueio. É um absurdo. Mas chegou no jogo contra o Osasco, a Tandara variou mais, a Tiffany não conseguiu marcar tanto. Então mostra que, na verdade, o que fez a diferença foi o trabalho do estatístico. E é por isso que a gente tem que... A hora que a gente vê a papeleta, vê os 39 pontos da Tiffany, quem não acompanhou o jogo, quem não tem essa visão tática, se assusta. Mas quem acompanhou depois, analisou a partida, você vê que foi um dos fatores importantes para o Bauru fazer jogo contra o Praia? Foi. Mas não foi o fundamental. Foi mais fundamental a mudança de jogo por causa do sistema, com a entrada da Juma, e a participação do Felipe na marcação bauruense para cima da Fernanda Garay. E quem vê esses 39 pontos e não sabe, às vezes não acompanha, mas só está acompanhando as polêmicas, né? Fica nesse achismo. É porque ela era homem. Mas ela leva vantagem. Mas você não vê o que está por trás do jogo. Né? E assim, a Tiffany recebeu 75 bolas,
para fazer os 39 pontos. Na rodada, a jogadora que mais recebeu pontos foi a Bruna Honório, depois da Tiffany. Recebeu 59. E fez 33 pontos, que é o oposto também. E é uma pena, porque a Bruna Honório, no jogo contra o Fluminense, ela fez uma partida histórica e ninguém está comentando sobre isso. Tá, ficou todo mundo falando sobre a Tiffany. E a Bruna Honório é uma jogadora que ninguém está falando nada, mas aí a jogadora bauruense, na minha opinião, se a Tandara tem que se preocupar com alguém roubar a vaga dela na seleção, é a Bruna Honório, que tá jogando muita bola. É isso aí, gente. A gente tem uma entrevista com a Tandara, mas antes eu quero mandar uns abraços aqui para o pessoal que está acompanhando. O Marcos Vinícius Massari, o Maurício Marinho, o Jairo Camilo. O Jairo já comprou o ingresso para o jogo, né? O Jairo já está em todas, no Norusca, no Bauru Basquete, no Vôlei Bauru. Sempre manda um abraço lá, um abração, Jairo. A Tatiane Pérez, o Adão, o Guilherme, o Clebinho e o Laro Ourinhos. Gente, tem uma entrevista com a Tandara, então, dando a opinião dela, falando sobre a Tiffany, e a opinião dela que ela não concorda com a Tiffany estar jogando. Mas confere aí, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, eu respeito muito a história dela. É uma história, assim, surreal, super respeitosa. Acho que para a sociedade é muito importante isso, né? Tá entrando na sociedade, dando a cara para bater. É uma pessoa que eu respeito muito pela história dela. Acho que a gente primeiro tem que respeitar as pessoas pela história, pelo início, pela dificuldade, para depois a gente vir com um julgamento. Hoje, independente se a Tiffany faz diferença ou não, como teve jogos em que ela jogou, times conseguiram tirar ela do jogo, como houve times em que ela fez, o último jogo contra o Praia, que ela fez 39 pontos. Então, assim, hoje eu não concordo pelo fato dela participar numa Superliga Feminina. Durante muito tempo, a puberdade dela inteira, ela se desenvolveu como o sexo masculino. Então, assim, hoje eu não concordo com isso. Eu acredito que não é nem pelo fato de tirar o espaço de outras jogadoras que estão chegando ou ameaçar quem está chegando. É muito delicado isso. E não é homofóbico. O que eu estou falando é fisiologia, não é homofobia, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso. O desenvolvimento dela desde criança foi, querendo ou não, ela tem uma vantagem, mas isso não entra no mérito agora. Independente se, igual eu falei, se ela faz diferença ou não, eu não concordo. Eu acredito que esse é um assunto que tem que ser muito mais estudado, visto com outros olhos, porque assim, é uma história, igual eu falei, é surreal, eu respeito. Vem, me cumprimenta, eu passo todo o carinho, eu sou super... Eu tenho um exemplo na minha família, então assim, não tenho por que eu ser dentro de quadra se eu tenho um exemplo dentro de casa. Então assim, eu respeito muito, mas hoje a minha opinião é de não concordar, né, com tudo isso. Eu acredito que, enfim, vários jogadores têm a mesma opinião que eu, mas assim como eu me respaldei de saber que ela tem uma musculatura muito mais forte, ela tem uma impulsão, ela tem o quadril mais fino, então ela tende a saltar mais, ela tem um pulmão maior, então ela respira, ela tem um fôlego um pouco maior do que a gente. Então assim, eu acho que é um assunto que tem que ser visto com outros olhos, com um pouco mais de cuidado. Eu respeito, deixando muito, muito claro para todos, eu respeito, e não é homofobia, gente, é fisiologia. Bom, vimos aí a opinião da Tandara, né, oposta do Osasco, falando que não concorda com a Tiffany por questões fisiológicas, mas assim, olhando quanta gente que comenta, parece que todo mundo é médico nessas horas, né? É isso que eu acho complicado. E na fala da Tandara, com todo respeito, que é uma jogadora que merece todo respeito pela história que tem, a gente vê muito daquele discurso batido de ódio, com todo respeito. Então vamos lá, Tandara, ela colocou a questão da fisiologia, colocou a questão do pulmão, toda a situação. Só que tem mais uma situação. A Tiffany,
Ela tem uma estrutura óssea mais forte? Ela tem. Mas isso não significa que ela vai bater com mais força na bola. Por quê? Porque, da mesma maneira que ela tem que ter teria em tese a formação física mais forte, ela tem que fazer mais esforço para atacar, por conta dessa formação, do que uma mulher faria. Então ela acaba que não tendo vantagem. Porque o esforço que ela teria que fazer acaba anulando isso. E isso daí, quem fala não sou eu, Luiz Lanzoni, mas são médicos que deram um aval para o COI liberar a participação de atletas trans em jogos normais. Então, assim, eu até acho que a Tandara em si não está sendo transfóbica. Mas você vai me desculpar, mas está querendo fazer reserva de mercado. Na entrevista que ela deu para o Sport TV, tem um fato que ela virou e falou: quando a gente vai bloquear ela, dá até medo. Quando ela foi na minha diagonal curta, eu fiquei cheio de medo. Tandara, isso acontece com todo mundo que vai te bloquear. Você é uma jogadora espetacular e isso faz parte também do seu jogo. Então, assim, é complicado falar. Os argumentos estão rasos e eu volto a repetir. Médicos do COI liberaram, não foi à toa. E tem que discutir. Já foi discutido. Ponto. E aí o Bruno Voloche deu hoje uma informação no Estadão, que eu já tinha dado aqui semana passada. Lembra que eu falei que a Associação de Atletas estava discutindo entrar, inclusive, talvez na Justiça Comum? Não vai entrar porque viram que ia ter um fumo, com todo respeito, daquele tamanho. Por quê? Porque ia dar danos morais, ia dar várias coisas. Porque na lei a Tiffany está certa. Não tem o que discutir. E a Associação de Atleta entrar contra uma atleta poderia inclusive fechar a associação. Então por isso deu toda a confusão e a associação não vai entrar. Porém, a pedido das jogadoras, vários clubes fizeram o pedido da CBV. O Voloche não publicou isso que eu vou falar agora, mas já tinha falado semana passada e volto a repetir. O que vai dar toda essa polêmica? A Tiffany, ano que vem, será a jogadora ranqueada com 7 pontos. E jogadora ranqueada com 7 pontos, cada time só pode ter 2 jogadoras desse tipo. O Osasco tem só as 2, o Rio de Janeiro tem só as 2, Minas tem só as 2, o Praia tem só as 2 e o resto não tem nada. Bauru agora vai ter uma, que é a Tiffany, se ela ficar. Porque eu não sei se a Tiffany vai ficar. É inclusive um papo pra gente falar, não agora, mas mais pra frente do campeonato. Então, a Tiffany provavelmente vai virar sim uma atleta ranqueada 7 pontos. O que aí, se a discussão for essa, eu não vejo nada de anormal. Aí eu vou ser sincero, respeito, porque aí ela vai estar discutindo o regulamento. Aí ok, a discussão é legal. Agora, vir pedir para a jogadora não jogar, falar que ela leva vantagem, ou não conhecer, ou tá usando uma desonestidade gigantesca, vai me desculpar. Bom, gente, a gente tem a entrevista da Tiffany também, falando um pouquinho sobre essa polêmica. A gente tem que ver que transexual não é motivo de ser marginalizada, que nós temos direito de viver na sociedade com amor e carinho como todo mundo. E eu só tenho a agradecer às meninas por ter vindo participar e dar apoio. Não, eu não tenho nem um pouco de preocupação, até porque eu sou uma mulher transexual já com a cirurgia. O máximo que eles podem fazer é votar uma lei. E se votar a lei da cirurgia, eu já tenho minha cirurgia, graças a Deus, eu sou feliz comigo mesmo. E se um dia chegar uma proibição de jogar no feminino, por algum motivo, eu não vou reclamar, vou seguir minha vida normal como uma mulher e outro trabalho qualquer. Porém, já tenho notícias que a única diferença será de 10 para 5 e minha testosterona é 0,2, então eu não tenho que me preocupar. Eu sou totalmente diferente, depois que muda, vai uma cirurgia, você se adapta, você vira totalmente a mulher, então já não consigo mais jogar como antes. E uma coisa que se nota muito é o cansaço físico. Eu necessito 2 dias a mais que as meninas para descansar e eu canso muito mais rápido que elas. Então eu morro primeiro, não tenho muito físico
por causa da hormonização e cirurgia é difícil para mim. Se você colocar a Tandara no nosso time, você colocar a Bruna Honório como ano passado, qualquer uma oposta que vai rodar a bola, ela vai ser muito bem acionada. Nós somos uma equipe que não tem muitos atacantes fortes, ao contrário das equipes fortes. Então é claro que a oposta vai receber mais bola e sim, eu vou fazer diferença. Até porque se existe mulheres boas, homens bons, vai existir transexual boa. Então eu estou aqui simplesmente porque eu tenho meu talento. Vimos a entrevista da Tiffany, então, temos até um comentário sobre isso, do Juliano Alves. Tiffany não está quebrando nenhuma regra em participar da Superliga, isso é fato. E toda atleta federada tem direito de questionar regulamentos. Que é a questão da Tandara. Questionar o regulamento, ok, é o que eu acabei de falar, Sensei. Inclusive mandar um abraço pro meu amigo Sensei Juliano Alves. Questionar que ela não tenha, por exemplo, o valor que a Tandara tem, ser 7 estrelas, ok. Isso eu concordo. Agora, questionar a participação dela aí, não. Aí não é questionar regulamento. Aí é você cercear que é o jogador após jogando. E não dá, eu pelo menos, com todo respeito, eu não vejo essa vantagem. Eu particularmente acho que a Tiffany, por exemplo, ano que vem não fica. Porque se o voleibol quer alçar voos maiores, vai precisar de uma jogadora na saída de rede melhor. Então assim, eu não vejo essa vantagem toda que tá todo mundo vendo. Ai, mas Lanzoni, ela tá fazendo 39, ela fez 39 pontos contra o Praia. Uma partida em que só ela e a Palácio atacaram. Porque a Paula Pequeno tava machucada, que infelizmente a Juma tem uma deficiência com jogar no meio de rede, e Bauru começou a jogar quando a Juma entrou no terceiro set. A equipe não ataca. Falando sobre essas pontas, enquanto a Paula Pequeno estiver fora, não dá para Deise jogar mais. A Deise é uma jogadora com uma história sensacional, mas a Gabi Cândido está pedindo passagem. Tá dando uma estabilidade melhor no passe, tá pedindo para jogar. Então é algo também para a gente analisar na equipe. Só para não falar que eu não falei nada taticamente do jogo entre Osasco e Bauru, principalmente essa questão na ponta, eu acho que a gente tem que observar. A Gabi tá pedindo muita passagem na equipe bauruense. Próximo jogo, quarta-feira, então, Bauru, Vôlei Bauru contra o SESI Rio de Janeiro, gente. Sesc Rio de Janeiro? Isso. Pedreira, então, 7h30, lá em Marília, gente. Lembrando que o panela de pressão vai estar sendo usado, né? Vai ter Liga das Américas lá no Panela, dia 9, 10 e 11. Então vai poder ser usado pelo Vôlei Bauru. E todos os times, alguém já falou alguma coisa sobre o caso Tiffany, oficialmente. O único time que ainda não falou foi justamente o time do Sesc Rio de Janeiro. Eu estarei na quarta-feira até para perguntar para o Bernardinho a opinião dele, para saber um pouco mais, não só para ele, mas para vários jogadores. A Fabizinha, por exemplo, é uma jogadora que eu acho que merece ser ouvida sobre isso, porque é uma jogadora que tem história. E se a gente for discutir questão de regulamento, como o Sensei falou, eu acho perfeito dela virar 7 estrelas. Agora, cercear dela trabalhar, que eu acho errado. É isso aí, gente. Vamos falar de Bauru Basquete, então. Nosso Bauru Basquete fez 2 jogos aí. Bauru Basquete Joinville, que passou o carro, 43 pontos de diferença. E Bauru Basquete Caxias, que Bauru acabou perdendo, uma derrota amarga para o Bauru Basquete, né? 2 jogos atípicos. Ambos os jogos. Primeiro, o Joinville não apareceu na panela. A defesa em zona de Bauru acabou com o Joinville. Mas tudo bem, mas não fazer 40 pontos também aí não dá. Com todo respeito, é um jogo que não dá para comentar. Porque era uma equipe que estava jogando em alto nível e outra, sabe, estava aparecendo a equipe sub-11, com todo respeito. Joinville tem que melhorar muito. Muito mesmo. Eu estava até comentando com o Lucas Rocha, da Jovem Pan News Bauru. Esse ano, infelizmente, no NBB, a gente tem algumas equipes que estão com nível muito abaixo. Tem umas 2, 3 equipes que anos passados não jogariam o Liga Ouro. Então, esse aspecto a gente, de uma maneira em geral, a gente tem que analisar. Chegou o jogo contra o Caxias, e aí eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o Bauru já estava pensando em Franca. Porque entrou com
com uma postura, com um tipo de marcação que faria mais sentido jogando contra a Franca. Só que a gente deixou o Paranhos livre e ele fez o que quis, ele acabou com o jogo. Quando a gente foi ver, a gente tentou marcar o Paranhos, aí o Cauê Versol começou a entrar no jogo, o Cauê Borges começou a entrar no jogo, Caferata entrou bem demais. A equipe, infelizmente, entrou com uma postura errada. O que a gente pode ver é que o time do Caxias é um time taticamente muito obediente ao técnico, Sim. né? Eles entram e fazem aquilo que é proposto até o final. Então não é um time fácil. E o Rodrigo Campos está fazendo o Rodrigo Barbosa, perdão, está fazendo um trabalho fantástico lá no Caxias. Caxias tem só duas vitórias a menos do que o Bauru. É o 7º colocado na CNBB, está fazendo uma temporada muito legal. E tem time exatamente para isso. O Cauê Versola, por exemplo, é um jogador que eu não entendo como algumas equipes grandes não aproveitam esse jogador. A própria temporada que o Paranhos está fazendo. O Paranhos, no ano passado, já demonstrava um bom nível em Sorocaba. Esse ano em Caxias subiu de nível. Tá um jogador com uma característica muito interessante. Me surpreendo, eu confesso, porque o Paranhos se envolveu logo no início da carreira, uma tentativa de ida na NBA que ninguém entendeu e acabou virando uma chacota no meio do basquete nacional. Só que agora ele começa a retomar o seu espaço e na bola, pensando só na bola. Tá fazendo uma temporada fantástica e infelizmente eu acho que aqui em Bauru a gente subestimou ele. Subestimou demais. Paranhos fez o que quis e a equipe de Caxias foi com méritos a vitória. Jogo muito interessante da equipe do Caxias e que liga um alerta gigantesco na equipe bauruense. Defesa não funcionou, ataque não funcionou. A gente vai ver as entrevistas falando um pouquinho disso, daqui a pouquinho a gente volta. Acho que os dois setores nós deixamos a desejar. Hoje nosso ataque também não foi bem, a nossa defesa nós não fomos consistentes. Jogamos num ritmo abaixo do que a gente poderia jogar, mas nós não podemos tirar também o mérito do adversário, que conseguiu ter uma porcentagem altíssima de 3 pontos. Em 19 bolas tentadas, 10 convertidas de 3 pontos e muitas delas em situações pressionados. Então a gente também tem que dar o mérito do adversário e reconhecer com humildade e saber que eles fizeram uma grande partida também. Chilton, a gente viu alguns erros na defesa, mas no ataque também. São 3 quartos com menos de 20 pontos que o Bauru fez. Você acha que foi precipitação um pouco do ataque ou a bola não estava entrando? Não, é porque a gente acaba construindo uma defesa, uma solidez, uma confiança, né? Na verdade a gente constrói o jogo da defesa, né? A gente fala de trás para frente. Como a defesa não funcionou, a equipe realmente pecou nos arremessos lá na frente, em alguns momentos sim, mas quando isso acontece, a gente tem uma boa defesa, a gente acaba passando por um bom momento e abrindo a vantagem e finalizando com vitória. Então hoje não aconteceu justamente porque a gente não teve a nossa grande segurança, que é a defesa. Alex, a gente imaginava que seria um jogo um pouco mais fácil, né? Mas o Caxias, desde o começo, se mostrou forte, aguerrido. O que você acha que não deu certo para a equipe de Bauru hoje? Não, o Caxias é uma equipe que joga muito certinho, né? É uma equipe que erra pouco, então eles valorizam muito a posse de bola. Só que se a gente não marcar, a gente não ganha. E hoje foi nítido, né? A gente não marca, a gente não pega rebote, a gente não ganha. Então temos que melhorar essa parte, porque quando o time tem uma defesa forte e marca bem e tem a bola na mão, a gente consegue atacar fácil. Então, não marcou, não ganha. Marcou, vai ganhar. Já pensando no próximo jogo, que mudar contra a Franca? Não, acho que defesa. O foco é defesa. Entendeu? Se a gente, como eu falei, nosso time tem que começar da defesa para o ataque. Se deixar a equipe adversária arremessar de onde quer, deixar a equipe adversária atacar confortavelmente, vai prejudicar pra gente. Então a gente tem que sufocar no ataque adversário e quando tiver com a bola ser letal. Então a gente não fez nenhuma coisa nem outra. Então por isso que perdeu. Mereceu perder. Tá aí as entrevistas, o Alex sempre sincero, né? Já tem um bordão novo para 2018, fantástico. como é que é? Fantástico, pra mim o Alex fez... Tudo que eu tô falando aqui, você resume com o que o Alex falou. Não marcou, não ganha. Marcou, vai ganhar. Simples. Alex Garcia, eu vou falar, é sensacional. Mas é fato que ele falou. E ainda mais a equipe bauruense que depende muito da defesa.
Eu brinco que o Bauru Basquete tem que começar a se firmar de defesa do basquetebol clube, porque depende muito da sua defesa. E quando a equipe entra com uma postura frágil, como entrou contra o Caxias, fica muito complicado a equipe conseguir alguma coisa na partida. E pra mim a análise do Alex é perfeita, apesar de a gente ficar aqui brincando, falando que vai virar meme, mas é fato. Se a equipe não marcar, a equipe bauruense, não tiver na sua proposta de jogo a principal preocupação a marcação, esquece. A formação do elenco é visando isso, não tem como, tá no DNA da equipe. É a mesma situação que eu tava falando do vôlei. Tá no DNA da equipe formada pelo Bonato a situação de relação bloqueio e defesa. Não dá pra você mudar agora no final da temporada. Com o Bauru Basquete é a mesma coisa. Essa relação com a defesa já tá no DNA da equipe. É complicado, né, gente? O Bauru fez 3 quartos abaixo dos 20 pontos, né? Um foi 16, outro foi 17, outro foi 16. Mas o problema não foi isso, Fran. O problema foi ter tomado em todos mais de 20 pontos. Também, né, Lanzoni? Mas fica difícil jogar só pro Alex e o Rafael pontuar. Por quê? Porque as equipes já sabem disso. Já sabem que quem vai chamar a responsabilidade são esses 2 atletas. O que a equipe tem que fazer? Surpreender com os outros. Mas ofensivamente, como que o Bauru joga? Joga com a transição defesa-ataque. Quando você não tem a defesa, fica muito complicado você atacar. Infelizmente, a equipe bauruense não é aquela equipe do ano passado, que no ataque, se a coisa não rodasse, bola no Jack ele decide. Infelizmente, não dá mais para acontecer isso. Não dá para ser que nem aquele time da Liga das Américas. Tivesse tudo ruim, vamos no ataque a gente define. Tinha Robert Day para decidir, tinha Ricardo Fischer para decidir, tinha o Larry Taylor para decidir, tinha várias peças para decidir. Esse ano, o Alex está sendo muito visado pela marcação adversária, como sempre, na verdade. E o Hetzheimer embaixo, ele não está tendo essa resposta. A gente depende muito da situação da transição defesa-ataque. Se a nossa defesa não encaixa, prejudica demais o nosso ataque. O problema não foi não ter passado os 20 pontos em nenhum quarto. O problema foi ter deixado o Caxias em vários quartos ter marcado mais do que 20 pontos. Eu acho que é o problema os dois, né? Porque é difícil pontuar dessa maneira. Mas a partir do momento que você marcar bem, com as características do jogo do Bauru, você vai começar a pontuar no contra-ataque. Você vai ter uma transição de jogo. O segredo do Bauru Basquete é isso. É essa transição. E amanhã, principalmente, é um jogo que mais do que nunca a gente precisa defender. Sim, o Franca é um dos melhores ataques da competição, né? Aí a gente vê Jefferson, Léo Mendel, o Leandrinho, que tá sendo cestinha nos últimos jogos. É complicado, a gente vai ter que marcar tudo amanhã. Só que tem um detalhe na equipe de Franca. A equipe de Franca tá sendo um dos melhores ataques da competição, mas é a melhor defesa. E é esse o segredo amanhã nosso. Amanhã a gente vai ter que defender mais do que o time de Franca. Para você querer alguma coisa para jogar contra a equipe do César Franca, você tem que defender. Ainda mais com a característica de jogo de Bauru. Então amanhã é jogo, a gente não vai poder deixar o Jefferson livre, não vai poder deixar o Leandrinho pensar o jogo. Vai ter que deixar com que o Rafa Luz não pense tanto. É um jogo muito complicado. E aí vai uma crítica minha. Não dá para a Liga Nacional de Basquete marcar esse jogo na semana em que Bauru vai jogar a Liga das Américas. Com todo respeito. Marca o jogo de Joinville, na data que marcou o Joinville, você marca contra o Franca e você marca Joinville agora. Porque com todo respeito, não dá. Todo mundo sabe que além de ser um clássico, é um jogo que muda a temporada. É aquilo que a gente falou. É o ponto de virada muitas vezes da temporada. É um jogo diferenciado. E além do mais, todo mundo sabia que esse ano o Franca ia ser uma das equipes a ser batida. Aí marca na semana da Liga das Américas. Complicado, né? Além do desgaste para a Liga das Américas, né? No NBB tão disputado que tá, assim como no ano passado, que Bauru não entrou no G4 por uma vitória, que Franca ficou à frente da gente, sim, né? Então é complicado, né? Acho que tinha que já ter se pensado nisso, tinha que ser revisto antes, né? Além de tudo, tem a Liga das Américas aí, que é a competição que Bauru é a principal competição que Bauru visa vencer, né? E são 3 times dificílimo, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas só pra gente terminar sobre o jogo de amanhã, Fran, eu volto a repetir, a gente precisa muito da defesa. E falando um pouco sobre Franca, eu quero ver como que a equipe francana vai jogar
agora com todo mundo à disposição. Como é que o Elinho vai, inclusive, administrar os minutos de cada jogador. Na armação você tem o Rafa Luz, nas alas você tem o Léo Mendes, o Leandrinho, lá no garrafão, Jefferson, Cipollini. É muito talento junto. Como é que você quebra isso? Com defesa. Amanhã é um jogo que... Tomara que eu queime a minha língua. Mas já que a gente pensou demais na equipe de Franca no jogo contra o Caxias, que a gente marca amanhã os caras, que a gente esteja mesmo com foco na equipe francana. Porque é um jogo que, Lanzoni, o foco tem que ser a Liga das Américas agora. Não dá, cara. Se tem uma derrota contra a equipe de Franca, isso daí já desmotiva o torcedor para ir na Liga das Américas, desmotiva o grupo já entra com uma pressão a mais para a competição. O jogo de amanhã é de extrema importância para a temporada do Dragão. Jogo amanhã, o torcedor vai ter que jogar junto, porque tem muita, mas muita importância mesmo para a sequência do campeonato, para a sequência da equipe bauruense nessa segunda parte de temporada. Bom, gente, então amanhã, clássico, Bauru e Franca, às 8 da noite, ginásio Panela de Pressão, todo mundo lá, vamos comparecer, torcer que Bauru vai precisar, hein? Vamos falar um pouquinho de Liga das Américas, mas antes... tem pós-jogo também. Isso aí, gente, tem pós-jogo também. Depois do jogo, já fica ligado na fanpage da TVC Bauru, que a gente vai entrar com o nosso pós-jogo. Amanhã, com certeza, não vai ter novidade. Talvez, na Liga das Américas, a gente já apronta algumas coisinhas. É isso aí, gente. Deixa eu ler os comentários aqui. Comentário do Fábio Corbari, grande abraço, Lanzoni e Fran, um abraço, Fábio, sempre nos acompanhando. E o Christian Rodrigues quer saber da Paula Pequeno, quando que ela volta? A PP4 deve voltar, pelas informações que eu colhi, talvez na última semana de primeira fase. Tá ainda fazendo tratamento no ombro, pelo que eu conversei com o pessoal da fisiologia da equipe do voleibol, com o Bassan. Ela deve voltar à quadra no final da primeira fase. Tomara que volte justamente agora, nesse momento, para pegar algum ritmo de jogo, para ela vai ser de fundamental importância dos playoffs. Vamos ver como é que o Bauru vai jogar, principalmente contra o Barueri sem a Paula Pequeno. É um jogo que Bauru, por exemplo, se ganha, fica em 6º lugar. E aí pega o Osasco. Contra o Osasco a gente viu que dá jogo, lá no Zé Liberati mesmo. Então, assim, é um jogo de fundamental importância para a equipe, e esse jogo a gente vai estar sem a PP4. Então, vamos ver se a equipe bauruense vai conseguir superar essa adversidade. Bom, gente, a gente fala mais nos próximos programas, né? Vamos falar um pouquinho de Liga das Américas, prometemos falar sobre as equipes que Bauru vai enfrentar. O primeiro é o São Salvador, né? O que temos para falar de São Salvador, gente? Uma equipe desconhecida pra gente. Bom, vamos lá. Lanzoni, como vem a quadra a equipe de São Salvador? A equipe que é representante de El Salvador. Eu vou ser sincero a vocês, não dá para saber. Por quê? Porque a equipe não existe. A equipe é um selecionado. A equipe, eu falo conjunto. O clube lá tem muitos anos. Mas o grupo do São Salvador não existe. Os caras juntam lá os caras que jogam na Liga de El Salvador, os melhores. Vamos fazer um catado aí, vamos jogar na Liga das Américas. Então assim, não tem scout, não tem nada para você analisar. Então vou ser sincero, é a única equipe que eu não vou poder trazer aqui detalhes, informações, porque não tem o que analisar. Infelizmente, a equipe salvadorenha é uma equipe que é sem informação. Agora um detalhe, já que é sem informação, já que é desconhecida, vamos passar o trator logo no primeiro aqui. Gente, a gente até tentou, mas não achou nada. Não tem nada. Para não falar que eu não tenho a relação de atletas, eu tenho só a relação de atletas. Só que são atletas desconhecidos. Eu vou ser sincero, eu ia estar falando mentira aqui se eu estivesse fazendo uma análise para você da equipe salvadorenha. Porque não tem o que fazer. Infelizmente. Gente, 30 pontos e acabou, não se fala mais nisso. Vamos falar do corre... Demais, calma. A gente fez 40 no Joinville e você viu o que aconteceu depois, pelo amor de Deus. Hoje vai com o pé no chão, mas tem que passar o trator sim. Vamos falar do Corre Caminhos. Corre Caminhos, atual tricampeão do Panamá. A equipe panamenha conquistou no último sábado agora o título da competição. É o tricampeonato deles. É uma equipe que tem um forte jogo individual. A defesa é... Caminhos? Ô Marquinhos, esse vídeo aí é do Guaros. Espera aí um pouquinho que a gente já passa aí. Mas a equipe do Corre Caminhos
É uma equipe que tem a defesa como seu ponto fraco. O amador Tyler Ginks tem um ótimo chute para 3. Tem uma questão aí também que é um pouco várzea, que infelizmente a Liga das Américas permite isso. Eu não concordo. Mas assim como a equipe de El Salvador, a equipe do Corre Caminhos, pelo menos ela tem um conjunto. Mas ela enxerta com vários jogadores da Liga Panamenha. E assim, na final da Liga Panamenha, no último sábado, o CJ Rodrigues e o Josimar Ayaza estavam disputando frente à equipe do Corre Caminhos. Depois do jogo, no domingo, eles já estavam treinando com a equipe do Corre Caminhos para vir jogar aqui em Bauru. Acabou, gente. Aquela bagunça. E quem que não lembra, gente? Acho que quase ninguém. O Ayarza jogou aqui em Bauru, gente. Defendeu a equipe de Bauru por um tempo, né? Não foi tão bem assim. O Ayarza, ele fez uma partida contra São José, que a equipe, até por conta daquela esdrúxulo calendário que teve, que coincidiu o Campeonato Paulista, as finais do Paulista e o NBB. Ele jogou com a molecada. Ele jogou com a molecada. O Ayarza fez chover naquele jogo. Nossa senhora, eu lembro o Rafael Antônio da Jovem Pan News, que na época era a Rádio Ouro Verde, ele falou, nossa, que jogador a gente contratou, mas matou a pau o Ayarza, fez uma partidaça. Só que não. Que só foi isso. Só que não. Só foi isso que o Ayarza fez, não fez mais nada, infelizmente, com a equipe Bauru. Mas é um jogador de muita qualidade. Apesar dele não ter dado certo aqui em Bauru, é um jogador com muito bom 1 contra 1. Dentro do garrafão dá muito trabalho. Vai ser complicado a gente marcar ele. É um jogador para a gente ficar de olho. E também o CJ Rodrigues. Tem um ótimo gatilho de 3. Ele, o Terry Gates, tem uns gatilhos que a gente vai ter que ficar ligado. É uma equipe que o pessoal na gíria popular fala que é aquela equipe peladeira. Mas é uma equipe que arremessa muito de 3 pontos. Nossa defesa no perímetro vai ter que ficar muito esperta quanto a isso para não tomar nenhum vacilo. É um jogo complicado sim contra a equipe do Panamá. A equipe do Corre Caminhos é o nosso segundo duelo na Liga das Américas. Não é aquele duelo, fácil. Não pensa não. É um duelo complicado sim, mas a equipe baurense tem toda o favoritismo na vitória. Mesmo se o jogo fosse lá no Panamá, a equipe baurense continuaria sendo o favorito porque tem mais time, mas precisa jogar, precisa fazer o arroz com feijão, precisa defender. Coisa que, por exemplo, quando a gente não faz isso, a gente viu quanto catisco que aconteceu. Tem mensagem aqui do Sandro Araújo. Oi, Sandrinho, tudo bem? Meu amigo aqui. Seremos campeões, passaremos por esse caminho. Que beleza. Vamos falar do Guaro, gente. A equipe mais forte até então, né? Pelo menos é o que se diz, fase, né? Dessa fase. O Guarus da Venezuela. A gente tem imagens aí do jogo do Guarus. É o atual bicampeão da Liga das Américas. Busca o tricampeonato da competição. Vale lembrar que o primeiro título do Guarus foi justamente contra Bauru. E eles falam até hoje que foi a principal partida da história do Guarus. Foi até mais importante do que a partida do Intercontinental que eles fizeram. Porque foi lá dentro da casa deles, no Domo Bolivariano, e foi o primeiro grande título do basquetebol venezuelano. Então é um jogo muito representativo para eles. Eles falam até na preparação que eles estão fazendo para a partida de hoje, eles falam com muito respeito da equipe de Bauru, porque eles tratam aquele jogo, daquela conquista, de uma maneira incrível. Falando um pouquinho de jogo da equipe do Guarus, no momento ofensivo, é uma equipe que busca muito o jogo de 1 contra 1, tanto no perímetro como no garrafão. É uma equipe que vai sempre buscar seus talentos individuais ofensivos. Vai sempre procurar quem? O Luiz Beltrame, quem a gente está vendo aí, camisa número 11 da equipe do Guarus, é o grande craque da equipe venezuelana, é o jogador que a gente não pode dar moral. Na minha opinião, quando ele pega volume ofensivo, a equipe do Guarus se torna extremamente perigosa. Então a gente tem que ficar de olho sim em cima do Beltrame, mas também tem outros jogadores para a gente ficar desperto. Etienne, pivô, é uma máquina de duplo-duplo, é um jogador que participa muito bem no momento ofensivo, mas principalmente na defesa é o grande pilar deles. É uma máquina de pegar rebote, então é um jogador para a gente ficar de olho no Etienne,
E também eu tenho o José Vargas, não dá pra gente não comentar sobre o armador da equipe venezuelana. Muita gente volta a repetir, tem aquela fama de ser aquele peladeiro, mas é o jogador mais pensante da equipe do Guarus. Todas as ações ofensivas do Guarus saem pelas mãos do José Vargas, então a gente tem que ficar muito esperto com o armador da equipe do Guarus. São essas 3 peças fundamentais que a gente tem que ficar esperto. Um detalhe, Tchê Garcia não é mais técnico da equipe do Guarus. Acabou indo trabalhar na Espanha, então não tem mais a grife do Tchê Garcia, que é um técnico para lá de respeitado do basquetebol internacional. Mas continua tendo como técnico o técnico da seleção venezuelana. E assim, você pega a seleção da Venezuela, metade é a seleção do time do Guarus. O presidente do Guarus é o presidente da Federação Venezuelana. O projeto de categoria de base da Federação Venezuelana acontece no Guarus. Então a gente acaba entendendo por que o Guarus é tão dominante lá na Venezuela. É o time, toda a estrutura. Mas é um time muito forte, a gente tem que ficar de olho nesse jogo. É com certeza o jogo mais complicado da equipe boruense. E eu espero que a gente não tenha nenhuma surpresa e já chegue no jogo contra o Guarus tranquilo. Porque, volto a falar, na quadra, Bauru é favorito. Mas se tem um jogo que eu não gostaria que o Bauru precisasse da vitória, é contra o Guarus. Perigosíssimo esse jogo. Demais, né? Echenique é um cara que eu respeito muito o basquetebol dele. É um pivô de muita qualidade. O Beltman é um cestinha nato. Então a gente tem que ficar muito, mas muito esperto com essas peças do Guarus de Lara. Mais do que nunca é hora da torcida bauruense botar a panela de pressão nesses 3 jogos. Volto a falar, é a competição mais importante do ano da equipe bauruense. É isso aí, gente. Mais do que vencer, Bauru tem que abrir também, porque se precisar ter aquele tríplice empate, né, vai pro saldo de cesta, gente. Isso aí é, nossa senhora, é de matar qualquer pessoa do coração, complicado, né? É por isso que o jogo contra o Correcaminos, por exemplo, a gente tem que ter uma... Porque vamos lá, se a gente tiver que fazer saldo de cesta, contra a equipe de El Salvador, provavelmente vai todo mundo passar o trator. Provavelmente vai ser saldo de sexta entre Correcaminos, Guarus e Bauru. Então o jogo contra o Correcaminos é o jogo que a gente fazer saldo. É isso aí, não precisar de outra equipe para classificar, né? Ter a força da gente classificar por nós mesmos, né? Então é isso aí, gente. 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo. Que delícia, né? Carnavalzão, mas estaremos lá. Por favor, Bauru Basquete, domingo de carnaval, faça com que seja tranquilo, porque eu tenho que ir pro São Paulo depois. Então vamos lá. Não faz a gente morrer, não acaba com o nosso carnaval, pelo amor de Deus. Por favor, hein, Bauru Basquete. Um abraço, minha. Gente, é isso aí, a gente fica por aqui então. Segunda-feira não tem, né, gente? Não Carnaval. tem? Não tem? Não tem. O Marco não vai vir trabalhar? O Marco não vai vir, a gente também não vai vir, né? Marquinhos, um abraço. Gente, tchau, é isso aí. Então a gente volta na próxima segunda com muito esporte pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.